como é ou foi o esboço na construção de mundo utilizado pelo RDT? Tipo, de onde começou? Tá. É, O pessoal gosta de saber da nossa da história do RDT, né? Da nossa historinha. do RDT eu tô por dentro, tô lá desde que começou. O, é, como é que foi o esboço, né? Construção de mundo do Rio das Trevas, tá. Pro Rio das Trevas, eu comecei pelo ambiente. Por incrível que pareça, eu gostaria de brigar muito. Eu bato muito cabeça com o Vitor, onde eu falo que, pra minha história dar certo, eu primeiro preciso da história dele. Eu preciso saber dos eventos, a história com H, dos eventos históricos que vão suceder, os personagens que vão coordenar meus conflitos. Entretanto, o Vitor já me falou que, normalmente, no RPG ou no world building tradicional, se começa com o ambiente geográfico, né? Onde vai estar o ambiente, onde vão estar as criaturas nascentes desse ambiente, para saber o que explorar. E dessa vez ele tá certo. Com relação ao Rio das Trevas, eu peguei o livro de vampiro, que eu já tinha jogado na minha adolescência. Foi o meu sistema introdutório a RPG de mesa, né? TTRPG. Antes eu só jogava RPG, tipo, roleplay de internet, no site do Neopet. Me exponho mesmo. Tinha que mentir a TTRPG? idade. Tinha que mentir a idade RPG da pra usar, TT? porque tinha que ter 13 anos para trocar e-mail, não tinha 13 anos, aí tinha que ficar mentindo idade no chat pra poder namorar com os outros bichinhos. Foda. Mas enfim, falando menos de vergonha, me expondo menos, eu peguei o ambiente de Vampira Mágica, que eu já conhecia do V2, V3, com as regras do V5, né? Peguei ali o livro que já trazia as regras. Meu conflito principal é que eu falo muito e eu vou morrer nessa montanha, onde quando você narra um RPG na Europa, nos Estados Unidos, é igual você narrar um RPG medieval, fantasioso. Se é um lugar que você não conhece, você vai estar inventando locais e você vai estar inserindo cultura. Porque a verdade é que muitas pessoas só conhecem a Europa por série, ou os Estados Unidos por série, o que são recortes muito específicos, romantizados da perspectiva de um outro artista. Então eles não têm a sua perspectiva, têm a sua perspectiva sob a perspectiva de um outro artista. É por isso que quando é que eu tenho formação em narrativa, né? Eu só preciso, com todo respeito, eu só preciso ler primeiro capítulo da sua história e eu sei que tu assistiu Supernatural e que você tá replicando o sistema e mudando o nome das pessoas. Mudar de John pra João não é relocalizar suas histórias, eu sinto muito pra vocês. Beijo. Um dia eu falo disso. Mas o Rio das Trevas ele veio com o objetivo de relocalizar o vampirismo. A verdade é que o que é uma monarquia vampírica na nossa sociedade que não tem monarquia? O que são essa hierarquia? O que é necrofeudalismo para uma população que nem viveu feudalismo? Assim, é, eu queria que os vampiros eles ficassem logo ali. Eu queria que eles estivessem lá. Eu penso muito, se eu fosse um vampiro, eu não seria um. Ai, se eu fosse um vampiro, eu seria o Lorde do não sei o que, não sei o que lá. Viado, se eu fosse um vampiro, eu ia andar na rua sem medo de tomar tiro e assalto. É outros 500, é outra questão. Mas o meu objetivo era, eu queria localizar, eu queria colocar os ambientes que eu amo e que eu conheço nessa história. Então, eu não poderia narrar em Chicago, que seria equivalente a uma Gotham City para mim, que é um lugar que eu nunca estive, e eu ia ficar refém das referências do livro. E, cara, Queda de Londres, Chicago by Night, Montreal, o que faz essas histórias legais e por que elas são grandes staples, muito amadas pela comunidade, é porque os autores conhecem essas cidades. Eles fazem referências a locais que existem. Então eu queria esse sentimento para os meus jogadores. Eu queria que o pessoal andasse na rua e pensasse: ali, ó, é onde fica o Padre Eduardo. Ali, ó, ali, ó, ali, eu dominei aquele morro lá. Eu queria essa sensação. Essa foi a minha intenção. A minha intenção não foi, eu sou o narrador, eu criei tudo, mama meu ovo, olha como ele é foda. Eu queria que o jogador tivesse inserido num ambiente onde, quando ele olhasse em volta, ele pensasse: isso aqui é meu. Meu. Então,
uma coisa que aconteceu numa das minhas mesas do Rio das Trevas que vocês não chegaram a conhecer, porque eu narrei 2 mesas de Rio das Trevas antes da gente criar o projeto Rio das Trevas e compartilhar com outras pessoas, né? Uma é a história do Cauã, tem o Cauã como protagonista político, né? E tem Ana e Leonor, que vocês conhecem bastante, Matheus, Olivia Dias. A outra mesa é a mesa da Thalita Dancer, que vai ter personagens que vocês não conhecem, além da Thalita. O xerife, vocês chegaram a conhecer, mas Paulo vocês não conheceram. E a Helena, esposa do Adão, vocês não conheceram. Mas o meu ponto é, tinha uma toreador chamada Helena, e ela tinha um stalker que trabalhava na Cacau Show. Então, sempre que a minha jogadora, que era a Nana, ela passava na frente da Cacau Show, ela me mandava ou foto ou mensagem, falava, ali, ó. Eu esqueci qual era o nome do stalker agora. Eu não sei se era Henrique. Felipe. Era Felipe, Felipe. da Cacau Show. Então, sempre que ela me mandava uma foto, assim, ela falava, aqui, ó, espero que o Felipe não me encontre. E o Marcel, que jogava nessa mesa com a gente, ele já fez. Ele foi o comédia no nosso LARP. Ele uma vez comprou uma barra de chocolate na Cacau Show só pra ficar. Só pra chegar assim pra ela e ela. Só pra chegar pra Nana e falar: ó, o Felipe que te trouxe. E foi muito engraçado. Assim, não é engraçado. É engraçado porque a gente tá inserido nesse contexto. Não é um chocolate qualquer, é um chocolate ali, de onde seu estoque dali fica. Então, esse sentimento de pertencimento da cidade, esse sentimento de usar localidades reais, esse sentimento de conhecer o Rio de Janeiro profundamente, agora com uma ótica onde sempre que eu olho para a cidade eu penso, dá para botar um vampiro ali, ali tem caçador, transformou a minha relação com a cidade numa relação de Disney, tá ligado? A minha cidade agora ela é fantasiosa para mim, e aumentou, eu acredito, o sentimento de fantasia para os meus jogadores mediante a cidade. Porque o cotidiano é chato, gente. A verdade é essa. Então, se eu puder deixar tudo whimsical, né? Se eu puder deixar tudo, no caso, sobrenatural, eu faria. Então, o meu objetivo, né? A minha ideia para o Rio das Trevas, ela foi usar o que eu vejo geograficamente, politicamente, e pensar, e se tivesse um vampiro filha da puta corno, mexendo na cidade? O Tanto que interessante dessa questão de world building é que essa característica virou até um valor que a gente permeia como o Rio das Trevas em si, que é a brasilidade, né? Então, que é exatamente trazer o imaginário para a sua cidade, trazer o imaginário para o Brasil. Então, é muito interessante que, e como uma coisa de world build, é um dos valores principais do Rio das Trevas, que é a brasilidade. É só isso que eu queria comentar que você estava falando. E, cara, essas referências da cidade, assim, uma vez que você começa a referenciar muitos lugares reais, às vezes você precisa criar locais fictícios também. É aqui que entra o você conhece tão bem a sua cidade, ou o seu ambiente, que você consegue criar coisas no seu ambiente. Eu falei de Gotham City mais cedo, porque Gotham City é uma cidade que não existe. Metrópole é uma cidade que não existe. Mas essas cidades existem nos Estados Unidos. Então elas seguem regras e normas culturais dos Estados Unidos. Essa ideia é uma ideia que eu uso quando eu desenvolvo uma localidade que não existe. Como, por exemplo, no Rio das Trevas, no site do Rio das Trevas, tem agora algumas localidades fictícias, como a Torre de Ébano, o Banco Necrótico, o Engradado. Eles não existem, mas eles seguem regras de locais reais. Então, eles são críveis, sabe? Você consegue ir num lugar desse e pensar, nossa, isso aqui me lembra esse ambiente. Você vai num banco ali que tá sem luz xixelenta e você pensa, claramente controlado por um ECATA, mano. Essa sensação, para mim, ela torna a minha relação com o mundo real mais divertida. Mais do que regrificar o meu mundo fictício, ele traz os elementos que eu gosto na ficcionalidade para o meu mundo real. Assim, claramente é uma opinião extremamente pessoal. Eu amo muito. Mas, por exemplo, a gente criou, quando a gente fez os primeiros jogos na Anarquia, como a gente não sabia como mencionar as facções e tudo, a gente desenvolveu morros falsos, né? O Morro do Coelho é um morro que não existe. Mas quando eu falo pra você, é lá no Morro do Coelho, na Zona Norte, o nome dele é extremamente incrível. Tem Morro do Rato, tem Morro do Rato Molhado.
Então agora tem o Morro do Coelho. Aí, ó, o E RDT comprou minha alma quando botou o Dumont de primigênio entre meia. Eu vou falar, a minha paixão pelo Dumont, ela também cresce muito. Eu sei um monte de coisa de Santos Dumont por causa do Rio das Trevas. Quanto mais eu sei, mais eu penso, a vida imita muita arte, né, cara? O homem desenvolver um exoesqueleto. Como que isso não é um Tremere, cara? Como que isso não é Tremere? Eu fui em Petrópolis, na casa do Santos Dumont, para poder pensar nos alçapões, nas armadilhas. Eu só preciso de desculpa para ir na cidade de Petrópolis, tá? Eu adoro Petrópolis, Teresópolis, adoro uma cidadezinha de serra, adoro uma cidade desse tamanho. Um dia eu vou morar lá. Mas eu fui no. Eu fui em Petrópolis para investigar como que eu ia fazer os Tremere, os elementos culturais dos Tremere, a estética. Uma coisa que é legal é que o Brasil é miscigenado, todo mundo sabe. Mas tem no Palácio. Numa das casas. Ah, esqueci o nome. É que não é o Palácio Imperial. É uma das casas de Dom Pedro, assim, em Petrópolis, que fica o sede do governo. Eu fui fazer um passeio guiado e o garoto falou que o Dom Pedro, ele só queria botar. Ele fez arquiteturas tradicionais com coisas que ele achava muito foda. E é isso. A casa é baseada em, cara, eu acho muito pica. Então ela tem anjos, numa coisa bem católica, deuses gregos e dragões. Dragões, né? Que nem a da bandeira do País de Gales. No mesmo ambiente. E você pensa, ah, mas isso não é coeso. Mas no Brasil é. Porque o cara falou assim, sabe que seria muito pica? Uns anjos católicos assim, em cima dos deuses gregos, foda. E uns dragões da hora. E tá lá, tá ligado? Tá feito, é real. As gárgulas não tem patrão nenhum. Eu amo muito algumas localidades que eu coloquei no ambiente. A verdade é que o seu mundo é sempre tão profundo e ele é sempre tão interessante o quanto você estiver disposto a conhecer os lugares, né? Então, eu levo um pouco a sério, sim, o querer visitar as localidades para poder explorá-las. Tanto que o CCBB, ele é um dos meus museus favoritos, meu museu de conforto. Porque quando a minha mãe estava desempregada, e ela ficou bastante desempregada, quando eu era desse tamanho, a minha mãe, meu pai ficou desempregado e a minha mãe segurou as pontas. Aí eu saí, nasci, meu pai pegou o emprego e a empresa da minha mãe fechou. Da minha mãe é ótimo. A empresa que ela trabalhava fechou. Então, a minha mãe ficou desempregada por muito, muito tempo. E o que ela fazia era me levar em museu, porque o museu tem muita atividade para criança, eu era uma criança muito hiperativa. E eu era uma criança violentamente problemática, eu não conseguia fazer curso, não me dava bem com as outras crianças, eu ficava correndo, mordendo e tal. Então, ela me levava para museu, porque o museu é gratuito. Pelo menos quase sempre é gratuito, e é sempre gratuito para criança, tá? Acho que até os 6 anos de idade, assim, é gratuito. Então, ela me ocupava com o que dava, cara, para ir na cidade. Parque Lage, nossa, eu fui muito no Parque Lage, muito. Parque Lage é de graça. Eu ia na época que o, o Café Plage lá estava aberto. Então, assim, eu uso localidades que eu fui muito quando era criança. O Parque Lage onde o Sansão fica, é porque eu conheço o Parque Lage inteiro. Minha mãe me soltava lá no mato e ela só ficava olhando eu gastar minha energia de criança. Tinha teatro, tinha muito na Urca também, teatro. Feirinha de segunda mão. Nossa, eu tenho uns brinquedos assim que eu não sei nem de que coleção que eram, porque as pessoas botavam as mantinhas no chão e vendiam um pedaço de tudo meu era de lá. Santa Teresa, Urca, Glória. Eu ia muito, meus brinquedos eles eram assim, né, tudo de segunda mão. Mas eu vou falar, pra criança, big foda-se, mano. Eu só via um negocinho bonitinho e eventualmente ia ter, ou não. O Mas como eu vivi muito o Rio de Janeiro, nesses lugares públicos, trazer eles para um âmbito fictício, para mim, é uma forma de homenagear tanto lugares que eu conheço, quanto me permitem descrever lugares que eu estou vendo, quanto eu acho que convida as pessoas a verem o que eu acredito que foi maravilhoso. Porque eu acho que eu tive uma boa infância, sim.
Ah, minha mãe estava desempregada e foda-se, sabe, eu era criança, ela estava me levando num monte de lugar, então pra mim foi muito bacana. Esses problemas eu só vou entender quando eu sou muito mais adulto. E é a nossa cidade, né, às vezes a gente tem tantos recursos culturais, naturais pra gente fazer na nossa própria cidade e às vezes a gente não conhece. Ah, Então, até pelo estímulo de você fazer isso, do seu personagem visitar, às vezes estimula a pessoa a pessoa querer ir ver, sabe? A pessoa querer coisar. É claro que a gente, tipo, nas mesas comissionadas que a gente faz pelo Discord, eu mando foto, né, das ambientações, porque eu uso todas as ambientações que a gente tem no na nossa cidade. Então, se a pessoa está visitando um museu, se ela está visitando uma biblioteca, eu tenho foto para mostrar. Mas mais do que foto, é instigar a necessidade da pessoa dela ir olhar também, sabe? Dela poder verificar. Eu acho particularmente sempre interessante essa questão da brasilidade e quando você constrói um mundo que é próximo do seu. Essa é a beleza da baixa fantasia, né? Nesse sentido. isso é um recurso principal da baixa fantasia.